Oi, pessoal! Aqui é a Laura Fernandes e hoje estou trazendo mais dicas para deixar sua casa sempre organizada e suas plantas de interior mais lindas do que nunca. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal e ficar por dentro de todas as novidades. Agora, vamos direto ao assunto do vídeo de hoje. E terra natal da Aglaonema são os trópicos indianos, onde ela cresce ao longo das margens e riachos à sombra de uma vegetação exuberante. Os criadores trabalharam arduamente para desenvolver muitas variedades híbridas, que diferem no tamanho da lâmina foliar e na cor das folhas. Geralmente atingindo 70 cm de altura, essa planta tem caules densos e curtos. Quando adulta, a Aglaonema desenvolve um tronco, às vezes com galhos. A paleta de cores das folhas é surpreendentemente variada, do verde profundo monótono ao listrado e manchado com uma nervura central proeminente. A Aglaonema floresce raramente. Várias inflorescências, geralmente não mais do que 3, em forma de espiga emergem dos folíolos superiores, que eventualmente produzem uma baga. Uma semente é formada em cada baga. Variedades de Aglaonema. Essa é uma característica geral do gênero Aglaonema. Vamos dar uma olhada mais de perto nas características das espécies mais populares. Aglaonema brilhante, Aglaonema nitidum, uma planta bastante grande, que atinge 1 metro de altura em condições naturais de florestas úmidas, com folhas de 45 cm, às vezes com 20 cm de largura ou mais. As folhas em formato oval são verdes brilhantes, como o nome sugere. Elas são brilhantes na parte da frente. Quando chega a época, o Aglaonema lança de 2 a 5 espigas de 6 cm cobertas por uma manta. Essas espigas acabam formando bagas brancas, o que não é comum em outras espécies. Aglaonema comitatum. Aglaonema comitatum. Alguns cultivadores de flores a chamam de inconstante. Ela é distribuída nas Filipinas. Dependendo das condições, ela pode ter apenas 20 cm de comprimento ou crescer até 1,5 metro. As folhas geralmente têm 30 cm de comprimento e 10 cm de largura. A inflorescência é formada por 3 a 6 florzinhas em coberturas verde claras ao longo do comprimento da espiga. As bagas vermelhas brilhantes ficam espetaculares contra o fundo verde das folhas. Dependendo da variedade, as placas das folhas são decoradas com listras brancas, um padrão verde claro ou traços de cor branca. Essa espécie, como outras aglaonemas variegadas, requer uma iluminação melhor do que suas contrapartes monocromáticas. Aglaonema amarantifolium. Aglaonema amarantifolium gosta de crescer nos trópicos de Cingapura, em ilhas. Tem folhas verdes escuras que atingem 30 cm de comprimento e pecíolos de 20 cm. Há variedades com folhas decoradas com padrões cinza prateados. Aglaonema pictum. Aglaonema pictum. Essa espécie pode ser encontrada em Sumatra ou Bornéu. Caracteriza-se por um tronco ramificado, especialmente na parte inferior, atingindo uma altura de 60 cm. As folhas não são muito grandes, alongadas como uma elipse, não ultrapassando 20 cm de comprimento e 5 cm de largura. Grandes manchas cinzas estão espalhadas pela superfície da lâmina foliar. Às vezes, elas são branco-prateadas, mas as bagas são invariavelmente vermelhas, como deveriam ser. Aglaonema cristatum. Essa maravilha da Malásia é uma das plantas de menor crescimento da espécie. As folhas ovais, em forma de ovo, têm apenas 20 cm de comprimento e o tronco começa a se ramificar na base. Distingue-se das outras espécies pelas manchas ou traços brancos na parte superior das folhas. Produz apenas uma haste de flor de 15 cm. Floresce geralmente durante as festas de fim de ano e agrada a espiga por apenas alguns dias. Em condições ambientais, não forma frutos. Aglaonema modestum. Aglaonema modestum também é chamada de temperada. Ela cresce com mais frequência nas encostas da Indochina. O tronco é ramificado, atingindo uma altura de meio metro. As folhas são de uma cor verde uniforme, com brotos afiados de até 20 cm de comprimento. A nervura central é bem desenhada, com várias nervuras laterais bastante convexas. As bagas vermelhas têm o formato de cornalina. Ficará muito bem no peitoril de uma janela ao norte, pois é a espécie que mais gosta de sombra. É a Aglaonema rambuki acreditada com a capacidade de matar a infecção estreptocócica. Aglaonema curli. Aglaonema wigleyii, comum nas florestas das Filipinas. Tem uma base arredondada e é altamente ramificada. As folhas em forma de elipse têm 30 cm de comprimento e um exterior cinza prateado. E a planta em si pode crescer até 50 cm, ou até mais. As flores que aparecem na espiga são geralmente de cor verde clara. Aglaonema silvercan.
O segundo nome é rainha prateada. O arbusto geralmente atinge 40 cm de altura. Ele requer um local bem iluminado para se desenvolver. As folhas são de cor azul acinzentada, o que distingue a planta de suas contrapartes. A Glaniema Marias Listina. Você pode empurrar um vaso com essa flor para o recanto mais profundo e ele ainda se sentirá bem. Se não houver janelas no cômodo, mas apenas luz artificial, você poderá decorá-lo com Marias Listina. Encanta os cultivadores de flores com folhas verdes brilhantes e exuberantes. As requintadas listras cor-de-rosa nas folhas atraem os amantes de flores para essa espécie. A Glaniema sem corte. Uma planta baixa, que não ultrapassa 25 cm de altura, mas exige muito da luz e do calor. As folhas são estreitas, verde prateadas. As bagas de cor vermelha ou laranja brilhante ficam muito bonitas no arbusto. Não é aconselhável tocá-las para evitar alergias. A Glaniema Comitatum silverbae. Uma planta alta com um tronco reto que dificilmente pode ser visto sob a massa de folhas. Elas são pontiagudas e crescem até 30 cm de comprimento. Cada folha é cinza no centro, tornando-se mais escura cada ano. Há manchas ou listras brancas espalhadas pela superfície. Ela praticamente não tem medo do clima frio, portanto, se o aquecimento for cortado por algum tempo, a silverbae não se perderá. A ausência de sol também é tolerada sem problemas. A Glaniema treba. Arbusto alto com folhas longas, até 40 cm. As folhas são verdes escuras, ovais e brilhantes. As bagas são de uma rara cor branca. A manutenção dessa espécie é absolutamente despretensiosa, de modo que até mesmo os cultivadores de flores iniciantes podem se dedicar a ela. A Glaniema Friedman. Um enorme arbusto de 1,5 m com folhas bastante grandes decoradas com pontos verdes escuros ao longo das bordas. Distingue-se pelo formato ondulado e, no meio, há manchas cinzas. Não requer cuidados especiais, portanto é adequada para o escritório. A Glaniema vermelha variedade híbrida, criada com a ajuda da seleção, recebeu esse nome devido à sua cor vermelha. Às vezes, as folhas têm cor de beterraba ou rosa. Elas têm veias e manchas coloridas. Para manter uma cor tão incomum, o arbusto precisará de muita luz solar. Caso contrário, as folhas desbotarão. É improvável que você consiga comprar a Glaniema vermelha em uma floricultura, pois ela é cultivada principalmente em fazendas na Ásia. Além disso, será muito difícil para a planta se aclimatar às nossas condições. A Glaniema Taiwali. Em contraste com a Taiwali vermelha, ela é bastante comum nas casas de floristas amadores. As folhas têm uma cor interessante, verde escuro com listras rosa ou avermelhadas ao longo dos contornos. Por isso, elas parecem muito elegantes e incomuns. Para manter essa cor incomum, a planta não deve ser exposta à luz solar direta. A Glaniema stripes. Arbusto de listras. É assim que a palavra listras é traduzida do inglês. A espécie confirma totalmente o nome. Prefere crescer em ambientes com pouca iluminação. A Glaniema butterfly, do inglês, traduz-se como borboleta. É esse inseto atraente que se assemelha remotamente às graciosas folhas variegadas do arbusto. A cor também não é padrão, com listras cor-de-rosa. A Glaniema cutelaceae. Para escritórios, onde as pessoas geralmente se esquecem de regar e, mais ainda, de fertilizar as flores, esse espécime despretensioso é perfeito. O arbusto é pequeno, com folhas verdes oblongas e verde escuro nas bordas. A Glaniema Greenleaf caule alta de 1 m de comprimento com folhas largas e grandes esverdeadas decoradas com um padrão verde escuro. A Glaniema, presságios e superstições. Algumas pessoas têm medo de manter a Glaniema em casa por causa de seu veneno. Isso é fundamentalmente errado. Afinal de contas, a planta traz mais benefícios do que malefícios. Além disso, manter um arbusto em casa é considerado um bom presságio. Para a prosperidade na Ásia, de onde vem a Glaniema, existem lendas sobre essa flor. Especialmente difundida é a história de um homem que viu números nas gotas do orvalho de planta. Ele os inseriu em um bilhete de loteria e ganhou uma quantia impressionante de dinheiro. Desde então, acredita-se que esse arbusto traz boa sorte para a casa. As espécies com listras brancas e manchas verdes claras nas folhas ajudarão a melhorar a condição financeira da família. Se você viu uma Glaniema em um sonho, é para o bem. Seu sonho acalentado se tornará realidade e você alcançará todas as metas estabelecidas na vida. No escritório, ao lado do local de trabalho, a planta ajudará a carregar a atmosfera com energia positiva, a reunir seus pensamentos e a resolver todas as tarefas definidas pelo chefe. E os chefes, por sua vez, darão atenção imediata ao trabalhador executivo e oferecerão uma promoção. De acordo com as crenças populares, na residência onde a Glaniema cresce,
Os ladrões não penetram. Para a prosperidade mais do aglaonema espera-se prosperidade. Acredita-se que ela floresça apenas nas famílias em que as pessoas vivem felizes e corriam umas das outras, e onde há brigas constantes e disputas de relacionamento. As folhas da flor ficam amarelas e não dão frutos. Em casas com atmosfera pesada, é aconselhável colocar a Aglaonema Maria, que trará paz e conforto. A Aglaonema Maria deve ser colocada no quarto de dormir para fortalecer os sentimentos de amor dos cônjuges e renovar o relacionamento. Além disso, ela aumenta o desejo sexual. Crita e adequado para amantes que estão apenas começando a construir seu relacionamento. De acordo com o Feng Shui, a Aglaonema deve ser colocada na parte leste do apartamento. Assim, ela melhorará a função cerebral e ajudará a animar. Melhor ainda, no canto do quarto, mas não muito perto da cama. Assim que você levar um vaso com uma planta para sua casa, espere imediatamente mudanças para melhores. Se nada mudar em sua vida, leve a Aglaonema para outro lugar. Não sabemos como será o bem-estar e a prosperidade, mas o ar fresco e limpo da presença da Aglaonema no apartamento que você tem à disposição